Amém, glória a Deus. Queridos, nós estamos numa série de ministrações falando sobre propósito. Qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? Qual é a vontade de Deus, queridos, para nós? Por que nós temos tantas dúvidas em relação a isso, né? Por que nós confundimos muito em relação ao que é, a vontade de Deus e o que é a nossa vontade? Então nós precisamos discernir algumas coisas, queridos, para poder entender o propósito de Deus. Não tem como eu entender o propósito se eu não discernir a vontade de Deus, se eu não tiver entendimento sobre a vontade de Deus. O que Deus espera de mim? O que eu, como cristão, preciso, fazer para que então eu possa entender o propósito? Muitas pessoas eles não conseguem enxergar o propósito justamente porque eles não abrem o seu coração, eles não se permitem a serem trabalhados por Deus. E quando você não permite Deus trabalhar em sua vida, que ele sabe o que acontece? Você ensurdece em relação à voz de Deus. Você fica cego diante do caminho que Deus tem para você. Então, você fala assim: eu estive na igreja, eu tive uma experiência na igreja, eu até me batizei, eu levantei a mão, aceitei Jesus Cristo, mas eu não entendi, eu desisti, eu não segui, enfim. Por quê? Quando você discernir qual é o propósito, queridos, mesmo que os teus sentimentos não sejam os adequados para aquele momento, não sejam os sentimentos mais felizes, você nunca vai desistir de Deus, você nunca vai parar. Por quê? Porque você entendeu quem é Deus e você entendeu quem é você diante de Deus. Quando você discernir isso dali, queridos, as coisas podem, ser as mais difíceis possíveis. Você não vai mudar, você não vai sair do caminho dele, você não vai voltar, você não vai desistir dele. Então, queridos, propósito significa seguir, ir adiante, lançar-se à frente. É quando você compreende algo e você se joga. Eu sei, cara, qual é a minha vontade. Quem aqui, às vezes estava numa situação, digamos assim, principalmente quando você vai estudar ou você vai escolher um trabalho, tem algo que falou com você naquele momento que você fala: opa, claro que tem trabalhos que a gente vai pela necessidade, mas às vezes, queridos, tem algo que acontece que você fala: opa, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou. Queridos, eu trabalho com programação e eu aprendi a programar, cara, acho que foi em 95. Quem aqui nasceu depois de 95? Então eu aprendi a programar antes de vocês nascerem. eu já mexia com o computador. A época que eu mexia com o computador, queridos, não era essas telinhas bonitinhas, tipo Windows agora, que nem você fala. Eu não vou falar aquele ok, porque senão meu celular vai berrar aqui, entendeu? Mas vocês entenderam, né? Ok? Ok, Google. Amém? Não tinha isso, queridos. Então você tinha que aprender. E cara, quando eu fui fazer esse curso, eu não tinha vontade eu estava fazendo por fazer, porque eu tinha que dar uma resposta ao meu pai. Meu pai queria que eu trabalhasse, queria que eu fizesse alguma coisa. E certo ele, né? Eu que estava errado. Mas eu precisava fazer alguma coisa. E daí, de todas as opções que ele me deu, eu falei: cara, eu vou aprender isso aqui. Porque eu tinha feito um curso de datilografia naquelas máquinas elétricas. Que você fica lá, A, S, D, E, F. Quem fez um curso de datilografia? Olha aí, ó, a galera das antigas comigo. Não tanto das antigas, porque nós somos novos, amém? Bem novos. Mas, cara, para você conhecer essa máquina... Cara, já faz um tempo que a gente aprendeu a fazer esse curso de datilografia. Eu me lembro que eu fazia no Centrão lá. E, cara, meu primeiro emprego eu arrumei porque eu sabia datilografar. Porque um dia eu aprendi a datilografar. E, cara, eu falei: então tem tudo a ver, eu vou ali. Opa, entendi que isso tem a ver comigo. Presta atenção, gente. Eu entendi que isso tem a ver comigo. Se tem a ver, eu me lancei. Aí eu fui aprender a programar. E quando eu aprendi a programar, era tela preta. Cara, depois de um tempo que surgiu o Windows 3.11. Talvez muitos de vocês não vão lembrar, alguns vão. Mas depois que veio o Windows 95, quando surgiu o Windows 95, meu Deus, era febre, quem tinha era top e tal. Eu sou da época, queridos, que telefone
Ele ficava amarrado numa tomada, você tinha que plugar ele numa tomada. E cara, era muito caro você ter uma linha telefônica em casa. Era como se você tivesse que hoje pegar R$ 5.000 e comprar uma linha telefônica. E cara, e era daqueles que você fazia assim, ó. Vocês lembram, né? Então, cara, eu tinha esse dali. Aí eu entendi que aquilo tinha alguma coisa a ver com a minha vida. E foi aonde que eu comecei a programar. Comecei a estudar programação. E cara, de lá para cá eu aprendi várias linguagens. Eu parei de estudar um tempo por causa da droga. Mas antes de eu me envolver com o crack, eu estudava. Eu era daquele que ia pro colégio, estudava e na saída eu vendia droga para os meus colegas de classe. Eu era desse tipo aí. E cara, eu fui aprendendo, então eu fui me desenvolvendo nessa área. E hoje eu estudo uma linguagem, top, que é a de ponta do mercado. E então talvez alguns de vocês conheçam, mas é uma linguagem chamada Python. E ela está associada em todas as áreas. Assim você vê que tem alguma perninha dela ali. Então eu estudo uma disciplina, eu estou fazendo uma especialização na faculdade, que ela é chamada Data Science. Então, cara, é algo assim que parece um bicho de 7 cabeças, e realmente, quando você começa a ver, ele é um negócio monstruoso, mas depois você fala assim, poxa, tem alguma coisa a ver comigo, tem sentido. E por que eu me lancei? Porque fez sentido. Porque se não fizesse sentido, você não iria. Propósito é assim, queridos. Quando você entende que faz sentido com você, você se lança, você se joga, independente que seja difícil ou não. Porque para muitos, você olhar para aqueles códigos lá, cara, é a coisa mais complicada do mundo. Eu olho para aquilo lá hoje com olhos, de alguém que manja, de alguém que sabe fazer. Mas eu tive que passar por um processo, e esse processo foi o estudar, o aprender, o pagar o preço, ou ir para a escola, ou ficar até altas horas da madrugada para você desenvolver um projeto, para você entregar alguma coisa. Então, custo, tudo tem um preço, queridos. E o propósito de Deus nas nossas vidas, para nós entendermos, você vai ter que discernir que tem um preço. Eu quero viver o propósito de Deus na minha família, tem um preço. Queridos, não é assim, amém. É também, mas é amém, você vai passar pelo processo. Vocês entenderam? Quando eu falo amém, eu estou dizendo sim, Senhor, eu entendi que eu terei que caminhar. Eu irei passar pelo deserto, eu irei passar pelo vale, eu irei passar por momentos em que, cara, vai doer, mas eu perseverarei, eu continuarei, eu seguirei em frente até o dia que o Senhor me revele aquilo que, até o dia que eu entenda completamente qual é. Um dia me falaram que eu ia ser pastor, beleza, esse é o propósito, sim, também. Mas qual que é o propósito de todo ser humano, queridos? Qual que é o propósito de Deus para todas as vidas? Ser salvo. Esse é o propósito. Então o meu propósito e o seu propósito é sermos salvos. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, que nós terminemos a nossa caminhada aqui na terra e sejamos salvos. Que nós possamos chegar diante de Deus e Ele fala, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Esse é o propósito de Deus. Mas, para que nós possamos viver isso, nós temos que entender que viveremos algumas coisas aqui nesse momento, e Deus nos dá dons, nos dá talento, nos dá ensinamentos. Então, queridos, e nós teremos que pôr em prática. E geralmente, queridos, se nós estamos escravos do pecado, isso dói. Isso dói, porque é difícil renunciar ao pecado. Mas é só renunciar. É só renunciar. Mas o dia a dia, para quem renuncia o pecado, queridos, é algo doloroso. É algo árduo, é algo que dói na pele, dói na mente, dói nos sentimentos, dói nos relacionamentos. Então as pessoas falam assim, eu vou mudar de vida. Legal, vai mudar de vida, mas esteja preparado para passar pelo processo, porque é difícil. Por que tanta gente não fica? Por que tanta gente acha que é mais fácil voltar para a vida que ele vivia antes de conhecer Jesus Cristo? Porque não está disposto a viver o processo.
não está disposto a passar pelo ensino, a se abrir para o tratar de Deus, a renunciar coisas que, cara, que nós entendemos que é certo, porque até então, para nós é certo. Até então, aquilo que nós vivemos é correto, é corretíssimo. Quantos de nós, queridos, chegou na sexta-feira e falou: eu vou tomar uma hoje porque eu mereço, afinal eu trabalhei a semana inteira. Queridos, o que te leva depois disso, que é o preço, que é a circunstância que te leva a pecar, que leva a tantas outras coisas. Só que a gente não entende na hora, a gente simplesmente vive o momento. Por quê? Porque o momento é prazeroso. O momento ele é legal, queridos. E amados, Deus ele criou todas as coisas. Então tudo foi criado por Ele, para Ele. Amém, queridos? Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, desta forma, propósito é descrito como viver conforme os planos do Senhor. Propósito é descrito como viver a vontade de Deus. Isso é viver o propósito de Deus, é viver a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, queridos? Isso que pega. Se eu não conheço Deus, eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu sei o que as pessoas me dizem a respeito de Deus. E pessoas, elas podem ter todo tipo de interpretação. Tem pessoas que vão olhar para algo e vão falar assim: isso é bom. Outros vão olhar para algo e vão dizer que é ruim. Tem pessoas que vão dizer assim: não é bem assim. Outras vão dizer: é assim. Então tudo depende do ponto de vista e da posição que a pessoa está naquele momento. Se a pessoa estiver próximo de Deus, provavelmente ela possa estar falando o que vem de Deus. Agora, se ela é uma pessoa entendida em Deus, mas não conhece Deus, ela está falando algo debaixo de traduções, debaixo de interpretações, mas ela não está falando a vontade de Deus. Como assim, pastor? Queridos, eu posso conhecer Deus e não ter relacionamento com Deus. Eu posso, saber que Deus existe, que Deus é bom, tudo isso, mas posso não viver uma vida de relacionamento com Ele. Posso não viver o propósito de Deus. Por quê? Porque eu não sigo as vontades dEle, eu sigo as minhas vontades. E às vezes eu até entendo que estou vivendo as vontades dEle, mas debaixo da minha condição, da minha percepção de vida. Quando eu passo a entender Deus e conhecer Deus, então eu passo a viver e a compreender a vontade dEle, e aí eu posso optar, viver a vontade dEle ou não. Tudo bem até aqui, gente? Amados, Jesus ele ensinava com autoridade, e a linguagem dele era uma linguagem simples. Hoje em dia que nós complicamos muito, hoje em dia nós criamos situações e tal, mas a linguagem de Jesus Cristo é uma linguagem muito fácil, muito simples. Ele falava para homens e mulheres simples, de uma maneira simples. Ele falava debaixo daquilo que eles viviam. Ele falava com pescadores, numa linguagem de pescadores. Amém? Por isso que, se você notar, queridos, a igreja, ela tem algumas frentes. Como assim, pastor, umas frentes? Tem o cara que fala rap, que gosta de rap. Então, queridos, ele tem uma linguagem do rap. Ele fala para os caras que curtem rap. E ele está trazendo, ele está conectado com Deus, recebendo algo de Deus e falando numa linguagem do rap. Tem outros caras que gostam do samba, vai nessa linha. Tem outros caras que gostam lá, tipo, do skate, vai nessa linha. Tem outros caras que gostam do rock, vai nessa linha. E assim por diante. Vocês estão entendendo, gente? Por quê? Porque o público é diferente. As pessoas mudaram, as pessoas, elas foram para várias frentes, várias tribos. Então as pessoas são diferentes, queridos. Não adianta eu subir aqui e falar numa linguagem que, cara, somente, digamos, o japonês vai entender. Mas, nós estamos em Rio Branco do Sul, amém? Nós estamos na nossa cidade. Então, amados, eu estou falando sobre 9 atitudes que nos ajudarão a identificar o nosso propósito. Mas essas atitudes, elas precisam ser aplicadas em nossas vidas. Uma vez que eu aplique a atitude, eu consigo desenvolver algo. Aí eu passo a viver a vontade de Deus. Amém?
A primeira ministração nós falamos sobre humildade. Eu entender o que é humildade, queridos, e me colocar numa posição de humildade diante de Deus, eu passo a entender quem é Deus e quem eu sou. Consequentemente, eu passo a viver a vontade de Deus nessa área. Amém, queridos? Então, para eu entender o propósito de Deus, eu preciso ser humilde. Soberbo não entende propósito de Deus. A pessoa orgulhosa, a pessoa soberba, ela não consegue discernir a vontade de Deus. Por quê? Porque ela vai querer ensinar Deus a ser Deus. Tudo bem até aqui, gente? Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre outra atitude, arrependimento. Mas pastor, você vive falando sobre arrependimento. Amém, até a gente nos arrepender. Amém? Glória a Deus. Fala para essa pessoa que está do seu lado, arrependimento. Queridos, Mateus capítulo 5, do versículo 2 ao 12, vamos lá, eu vou ler rapidinho, tá? E ela vai colocando na tela ali. E ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Preste atenção, queridos. Ao olhar para essa passagem da Escritura, você notará que bem-aventurado, ele é usado 9 vezes. Bem-aventurado, 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 bem-aventurado. E queridos, por que Jesus Cristo foi ensinar esse sermão para a multidão? Qual que é a importância, né, de Jesus Cristo subir, parar e ensinar? Pode ver assim, ele para, a Bíblia fala que ele reuniu uma multidão e ele subiu ao monte e começou a ministrar, a ensinar o povo a respeito dessas atitudes. Então ele está ensinando aqui, que a verdadeira felicidade, ela não se baseia na circunstância, em circunstâncias externas, ela está associada a uma atitude, e essa atitude é ser. Ele coloca ali, bem-aventurado humilde. Então, não é tipo, sabe, ter humildade, é ser humilde. É diferente, são coisas distintas. E agora, queridos, ele está falando assim, de se arrepender, de você, então, você mudar. Como assim, pastor? A gente já vai entender. Queridos, vamos lá, vamos focar no versículo 4, Mateus 5,4. Nós falamos do 5,3 no último culto, tá? No último culto de domingo. Esse diz, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. O que isso tem a ver com arrependimento? Louco, né? Então assim, queridos, se substituirmos a palavra bem-aventurado pela palavra feliz, esse versículo seria, felizes os que choram, porque serão consolados. Se você for analisar, isso não parece muito certo para nós, seres humanos, amém? Porque, queridos, como que pode ser feliz uma pessoa que chora, se ela está chorando, está com dor? Amém, queridos? Como alguém pode ser feliz quando está de luto? Como alguém pode estar feliz quando está chorando? Como pode haver felicidade quando há tristeza? Queridos, e a resposta é simples, a felicidade depende do que você está chorando. Chorar por dor faz parte da vida, nós vamos chorar por causa do luto, nós também vamos chorar, queridos. As pessoas, elas irão morrer, nós iremos morrer. Então isso vai fazer parte das nossas vidas e nós iremos chorar. Pastor, mas dói. Eu sei que dói. Sabe, dói, queridos, isso não tem como mudar. Mas e por que ele coloca então, bem-aventurados que choram, porque serão consolados? Por que ele fala isso, sabe? Amados, se você tiver o motivo certo em relação a discernir isso dali, você vai entender que, cara, ele está falando, sabe, o pecado em minha vida. Quando eu choro porque, cara, aquilo está me afastando de Deus,
aquilo me distancia do meu propósito, aquilo me tira da presença do Senhor, se isso me causa dor, como a dor de um machucado, me causa dor como a dor de um luto, me causa dor como a dor de um momento de tristeza, amados, aí você vai entender, a questão do bem-aventurado, porque serei consolado. Tudo bem até aqui, gente? Então, se estou chorando por causa do pecado em minha vida, eu preciso entender que isso traz felicidade. Por quê? Porque isso significa que estou preocupado com a vida que estou levando. Se o que eu estou vivendo hoje me causa incômodo, então isso é bom. Por quê? Porque isso está me trazendo preocupação e provavelmente vai gerar algo dentro de mim. Amados, se eu rir do pecado em minha vida, isso significa que não estou levando isso a sério o suficiente. Danada, isso passa. Sabe, queridos, se eu ignorar o pecado em minha vida, isso significa que não quero lidar com isso, eu estou ignorando, então eu não tenho nenhuma intenção de mudar essa realidade, isso não faz diferença nenhuma para mim. Queridos, só que a palavra está falando bem-aventurado aqueles que choram, aqueles que olham para essas circunstâncias, aqueles que olham para aquilo que te afasta de Deus e se lamentam por isso. Pô, que triste, eu estou longe de Deus. Nossa, que dor que eu sinto pela ausência de Deus. Sabe, queridos, isso causa dor, isso causa tristeza nas nossas vidas. Então, mas se choro sobre isso, significa que eu olhei para isso e vejo a seriedade da situação. Se eu choro por causa disso, queridos, isso significa que percebo o quanto isso está me afetando. Amados, o quanto isso afeta o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com as outras pessoas, e consequentemente gera algo dentro de mim, gera um desejo de querer mudar isso, de querer fazer diferente. Eu me lembro quantas noites eu chorava, por quê? Porque eu estava fazendo ela chorar. Quantas noites eu chorava, queridos, porque eu tinha acabado de entregar todo o meu dinheiro para o traficante. Quantas noites eu chorava porque eu tinha mentido, tinha roubado, tinha feito tantas coisas, queridos, e aquilo me incomodava. Então, amados, hoje eu entendo que a palavra fala: felizes os que choram porque serão consolados. Hoje eu sou consolado. Vocês me deram, uma prova disso, queridos, através do vídeo, através das palavras, através do carinho, do presente. Tudo isso é consolo de Deus. Tudo isso, queridos, é amor de Deus. Então, em algum momento eu chorei por quê? Porque eu estava pecando e eu estava fazendo as pessoas que eu amo tristes, eu estava fazendo as pessoas que eu amo chorarem, e aquilo me causava uma dor tremenda, queridos. Eu não era feliz, pelo contrário, eu me afundava cada vez mais naquilo ali. Mas hoje eu entendo o que a palavra quer dizer quando eu choro por aquilo que eu estava fazendo, por aquilo que estava me afastando de Deus e consequentemente destruindo o meu relacionamento com as pessoas que eu amo. Quantos de nós estamos destruindo o relacionamento com as pessoas que nós amamos? Por quê? Porque, queridos, não conseguem se arrepender do que fazem, não conseguem mudar essa realidade, não se esforçam, não querem. Deixa assim mesmo, já vivi tanto tempo desse jeito mesmo, a vida é desse jeito mesmo. E não é verdade, queridos. Amados, e sabe o que eu preciso fazer? É fácil, é me arrepender. Por isso que o tema da palavra é arrependimento. O arrependimento é o segundo passo para a felicidade, consequentemente, é o segundo passo para que você encontre o propósito de Deus em sua vida. Pastor, por que você tem dito que para encontrar o propósito é necessário ser feliz? Preste atenção, queridos. Simples. Porque pessoas desgostosas com a sua própria vida não encontrarão sentido na vida. Por isso, queridos, pessoas que não conseguem ter alegria na sua vida nunca encontrarão respostas em relação à sua vida, porque elas não conseguem olhar com bons olhos. E a Bíblia fala: se os teus olhos forem mal, tudo será mal.
tudo será mal. Se os teus olhos não conseguem ver coisas boas ao teu redor, tudo que está ao seu redor é ruim. E você pode, queridos, estar no lugar mais belo possível. Você pode estar no melhor jardim. Você vai ver as piores flores. Por quê? Porque os teus olhos são maus. Amados, então, por que eu tenho que ser feliz? Como eu disse, pessoas desgostosas com sua própria vida não encontrarão sentido na sua vida. Mas nem sempre eu consigo ser feliz. Felicidade não está relacionada ao momento. Felicidade está relacionada a uma atitude. Felicidade está relacionada a uma escolha de vida. Dificuldade enfrentaremos, sim, mas quando eu sei a quem eu pertenço, aonde eu estou inserido, quem é Deus na minha vida, queridos, eu irei passar pelas lutas. A palavra diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. Ela virá, queridos, então eu entenderei que eu tive um momento de dor, eu tive um momento de tristeza, mas bora se levantar porque meu Deus está no controle de todas as coisas. Bora tocar o barco porque, cara, Deus está à frente. É Ele que conduz. Você se lembra, queridos, qual é o primeiro passo para a felicidade? O primeiro passo para a felicidade é humildade, amados. Humildade é perceber que você não pode consertar tudo. Humildade é perceber que você não tem todas as respostas. Humildade é perceber que você precisa de Deus. Queridos, humildade é colocar Deus no comando, Deus à frente, Deus no controle, é ser totalmente dependente de Deus. Humildade é perceber que Deus é Deus e eu não sou. Amém, queridos? Nós não somos Deus. Repete comigo, não sou Deus. Deus é Deus. Amados, arrependimento, o que é arrependimento? É perceber que tenho um problema que não consigo resolver. Arrependimento é perceber que tenho um problema em minha vida que não agrada a Deus. Arrependimento é perceber que fiz algumas coisas, ou que estou fazendo algumas coisas que estão prejudicando o meu relacionamento com o Senhor. E arrependimento é chorar e lamentar o pecado em minha vida. Não é à toa que a Escritura diz, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Quando eu me arrependo, queridos, Ele mesmo me consola. Quando eu me arrependo, Ele mesmo me abraça e fala, filho, vai ficar tudo bem. Amados, deixa eu dizer algo aqui. Se há pecado em sua vida e você não está preocupado com isso, você deveria estar. Você precisaria estar. Se você é cristão, queridos, pecou e se sente culpado por isso, isso é bom. Isso é muito bom. Se você não sente culpa por isso, preocupe-se. Preocupe-se, queridos, porque provavelmente você já está no caminho inverso. Você já está na contramão de volta. Mas não na contramão do mundo, na contramão de Deus. Amados, é função do Espírito Santo nos convencer de nossa pecaminosidade. É função do Espírito Santo nos fazer sentir culpado quando fazemos o errado, queridos. Amados, quando nos sentimos culpados porque fizemos algo errado, isso é bom. Repete comigo assim, isso é bom. Fala para essa pessoa que está ao teu lado, isso é bom. Por quê, queridos, que é bom? Isso significa que o Espírito Santo está habitando em você. E se o Espírito Santo está habitando em você, Ele está te convencendo do que você está fazendo é errado. Amém, queridos? Ei, amados, e Ele está fazendo o seu trabalho. E nós estamos sensíveis à voz dele. Isso é bom. Isso é ótimo. Sabe, é muito bom quando o Espírito Santo te para e fala assim, ô bacana, se liga, mané. Ô cara, não tá legal o caminho aí não, tá errado. Vamos mudar a direção? Vamos parar de fazer isso? Vamos pedir perdão? Vamos começar? Vamos fazer de novo? Queridos, quando pecamos, devemos nos arrepender disso. Quando pecamos, devemos nos sentir culpados. Quando pecamos, sentir tristeza. Devemos sentir tristeza, devemos lamentar por nosso pecado. Devemos nos arrepender, devemos ir a Deus e pedir perdão. Não é assim, pequei. Cara, isso tem que ser um peso nas nossas vidas. Isso tem que causar algo, tem que gerar algo dentro de nós.
Tem que falar assim, nossa, pequei, porque as pessoas elas tratam isso, queridos, com a maior naturalidade. Ah, pequei. Amados, imagine assim, poxa, tipo, sabe o descaso que você faz com aquele que está querendo te proporcionar algo. Ele está querendo, ele está soprando, não, meu, está errado. Ah, mas acontece. Aconteceu uma coisa, queridos, se conformar com isso é outra. Nós não podemos nos conformar com o pecado, nós não podemos nos conformar porque erramos, porque falhamos em algo que Deus já falou para nós que nós não deveríamos ter feito. Nós não podemos fazer isso, queridos. Nós temos que falar para Deus, Senhor, me perdoa, me ajuda a vencer isso, me ajuda a mudar essa realidade, eu não posso continuar desse jeito. E por isso eu quero examinar com vocês 3 pontos sobre o arrependimento, queridos. Primeiro, arrependimento, ele envolve uma reviravolta. Como assim? Queridos, tem que chacoalhar geral, tem que mudar. É uma reviravolta na sua vida. Não é assim, tipo, se der. Não é se der, é reviravolta, queridos. Queridos, quem aqui já pegou e parou um dia para limpar o guarda-roupa e jogou um monte de coisa fora? Quem já fez isso? Sabe que você foi lá, você começou a abrir, você foi, de repente, quando você viu sair sacolas de lá, você fala, eu não sei nem por que isso aqui estava aqui. É nesse nível. Reviravolta, queridos, é quando você pega o teu guarda-roupa interno, você fala, meu, isso aqui não me pertence, isso aqui não me serve mais. Mas só que, cara, não dá para outras pessoas, joga fora, queima, entendeu? Que em casa a gente pega as sopas que não servem, a gente dá para alguém. O pecado, você não faz isso, tá, queridos? Você pega e manda para o abismo do inferno. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Deixe-me dizer então que o primeiro passo para o arrependimento não é uma mudança de comportamento. Eita, bugou. Como assim, pastor? Você não está falando que a gente tem que mudar de direção, que a gente tem que fazer diferente, a gente tem que não sei o que, lá. Queridos, presta atenção. É uma mudança de mentalidade. No grego, a palavra para arrependimento significa pensar diferente, mudar de ideia. Amados, antes de mudar o seu comportamento, você deve mudar a sua mente, porque não adianta você mudar o seu comportamento pensando igual você pensava antes, porque é uma questão de tempo para você fazer igual. Estão entendendo, queridos? Eu preciso mudar a minha mente, entender que aquilo não está certo diante de Deus e não fazer mais. Mas eu começo mudando a minha mente. Eu começo olhando para aquilo ali como algo que realmente está incomodando a Deus, algo que realmente está me afastando da presença de Deus. Uma vez que isso gerou, sabe, que isso firmou na minha mente, queridos, isso vai gerar algo no meu coração. Quando gerar algo no seu coração, aí então vai gerar uma atitude, e essa atitude é a mudança do teu comportamento. Vocês estão aqui, queridos? Amados, em outras palavras, arrependimento é uma mudança de pensamento. O arrependimento é uma mudança de mentalidade que eventualmente leva a uma mudança em seu comportamento. Se muda a maneira de pensar, consequentemente muda a maneira de agir. Não tem como eu fazer diferente, queridos. Lembra dessa história? Plantando as mesmas sementes. Mas se eu não mudar a minha mentalidade em relação às sementes que eu estou lançando, eu sempre vou jogar as mesmas sementes. É natural, por quê? Porque é convicto na minha mente que aquilo é o certo a se fazer. Eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso mudar a maneira de olhar para aquela situação. O arrependimento não começa com a mudança do seu comportamento. Ele sempre começa com a mudança da sua mente. Então deixa-me fazer uma pergunta, queridos. Se você pensar que tudo está bem, por que você tentaria mudar alguma coisa? Amados, eu me lembro que eu fumava maconha. Fumava de manhã, de tarde, de noite, dormindo, fumando maconha. E para mim aquilo era o máximo. E eu falava para Simone que eu vou morrer fumando maconha. Vou ficar velhinho fumando maconha. Eu não queria deixar de fumar e beber. Eu queria deixar de fumar crack. Porque eu achava que o crack me fazia mal. Mas a maconha não. A maconha era legal. Era 10, escolado. E eu falava isso, queridos. Quando eu entendi que a maconha, ela agregava ao meu uso do crack,
Quando eu entendi que Deus falou para mim assim, o Espírito Santo falou para mim assim, ou você deixa tudo, ou você nunca vai deixar nada. Ou você abre mão de tudo, ou você nunca vai conseguir mudar o seu comportamento. Por quê, queridos? Não tem como mudar daquele jeito que eu estava conduzindo. Não fazia sentido. Ou você muda, não, eu vou mudar essa área da minha vida. Queridos, relacionamento com Deus muda toda a sua vida. Relacionamento com Deus, ele não muda a área da vida, ele muda a vida. Quem tem relacionamento com Deus não mudou. É igual você, eu vou para Deus e minha mão é diferente. Não, queridos, o teu corpo é diferente, a tua mente é diferente, o teu coração é diferente. Quem tem relacionamento com Deus, ele tem a sua vida transformada. E a sua vida, eu estou falando de tudo, não é parte daquilo ali. Então, queridos, mudar o seu comportamento não muda seu pensamento. Mudar seu comportamento não resolve a raiz do problema. Muito dos pecados em nossas vidas é causado porque temos pensamentos ruins. Muitas pessoas vêm para a igreja, caminham na igreja, eles têm a atitude de sair da sua casa e vir até a igreja, mas, queridos, não se permitem serem mudadas na mente. Não, porque eu sou assim, eu penso desse jeito e tem que ser assim, porque se o pastor falar alguma coisa diferente disso aqui, eu não quero mais congregar nessa igreja. Então, queridos, eu não quero mudança, eu quero achar um pastor que fale o que eu quero ouvir, não mudança. Porque quem quer mudança, queridos, está aberto a ouvir e aprender de Deus. Quem quer mudança, queridos, ele se abre, ele fala, fala pai, fala. Sabe aqueles berros que a gente dá no meio dos cultos? Fala a Deus, mas não é fala a Deus por irmão, fala a Deus para mim. Muitas vezes a gente está lá no culto, fala a Deus, por que fulano não está aqui? Por que Beltrano não veio? Porque é para mim a palavra, não é para fulano Beltrano, é para mim. Eu que tenho que falar, pai, abre os meus olhos diante dessa palavra, abre os meus ouvidos diante dessa palavra, toca meu coração diante dessa palavra, pai. Toca o meu coração diante dessa palavra, porque é isso que vai mudar a minha vida, é isso que vai me transformar, é isso que vai gerar algo novo dentro de mim, e então o meu comportamento muda. E você sabia, queridos, que Paulo, ele fala sobre isso em Romanos capítulo 7, vamos lá, Romanos 7,15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha só o que Paulo está falando. Aí vamos lá para Romanos 7,19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Opa, de novo. Aí vamos lá para 7,24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Está falando dele. Quem vai me libertar de mim? Quem que vai me salvar de mim mesmo? Ele está clamando por ajuda, ele está desesperado. Eu não consigo fazer o que eu preciso fazer, eu faço o que eu não quero fazer, esse é o mal que eu faço. Quantos de nós, queridos, têm vontade de mudar e não mudam? Por quê? Porque os nossos pensamentos ainda estão escravos, ainda são escravos. Os nossos pensamentos, queridos, não são de pessoas libertas, são de pessoas escravas. Muitos de nós, queridos, recebem a cura e voltam, queridos, para a enfermidade. Por quê? Porque não recebem, sabe, um pensamento, uma mentalidade de uma pessoa curada. Elas recebem uma palavra que entra no ouvido e sai no outro, mas elas não têm uma mentalidade de pessoa curada, de pessoa liberta. Quantas pessoas são libertas dos vícios, queridos, e voltam para os vícios? Por quê? Porque a sua mentalidade continua sendo escrava do vício. Quando você receber a palavra e falar, essa é a minha verdade, eu tenho que pensar como alguém que é livre, alguém que recebeu a cura, alguém que teve um encontro com Deus, alguém que teve a sua vida mudada e transformada. Num dia eu falei assim, pai, minha vida é tua, não quero mais usar droga, só não me coloque esse desejo, não permita que eu sinta mais o desejo. No dia seguinte eu não estava com desejo, eu não tinha o desejo da droga, mas foi o tentador na porta da minha casa, eu trouxe a droga para você usar, tem aqui uma droga para eu e você usar, vamos usar. Aí eu falo, então tá, opa, mentalidade de escravo, por quê? Porque eu tinha acabado de ser liberto. Um dia anterior eu fui liberto, no dia seguinte eu estou pensando de novo como um escravo, como alguém que precisa da droga para poder ser feliz.
Aí o Espírito Santo, que naquele momento já havia habitado em mim, ele fala: você não precisa disso, você lembra o que você falou para Deus ontem? Eu falo: nossa, eu lembrei. Então, se você lembra, então toma atitude da palavra que você falou para Deus. Se você lembra do que você prometeu para Deus, então honre a tua palavra, cumpra aquilo que você falou para Deus. Eu falei: Senhor, queridos, não vou usar mais. Falou: como não vai usar mais? Aí vão te perseguir por causa da palavra. O que aconteceu com você? Você vai parar de usar? Sim, sou de Deus agora. Você é de Deus? Piada. Mas a minha mentalidade havia sido tocada, a minha mente havia sido tocada, porque eu afirmei para minha esposa: eu não uso mais. E ela falava: como assim? O que aconteceu? Eu não uso mais, parou, acabou, chega isso na minha vida, não entra mais dentro da minha casa. Era uma surpresa para ela. Por quê? Porque a minha mente havia mudado, a mente dela ainda não havia sido mudada, mas a minha já havia sido mudada naquele instante, porque eu falei que não iria mais viver aquilo ali, e honrei a minha palavra diante do Senhor. Eu me arrependi do que eu estava vivendo, queridos, daquilo que eu estava proporcionando à minha família, e falei: não quero mais, quero mudar. E muitas vezes a gente vem na igreja para dizer: pai, muda fulano, muda ciclano, muda a situação tal. Deus fala assim: muda a tua mente, muda a tua mente, que você vai começar a olhar isso de uma forma diferente. Amados, Paulo está fazendo as coisas que foi programado para fazer. Como assim, pastor? Queridos, ele foi programado para pecar, então ele pecou. O pecado afetou sua maneira de pensar, era a maneira como ele operava. Nós somos programados para pecar, nós fomos feitos para pecar, queridos. Ou melhor, nós somos consequências do pecado, isso está em nossas vidas. E a tendência é que a gente venha a pecar. Por quê? Porque é da nossa natureza pecaminosa. Então, amados, foi assim que ele sempre se comportou, era a maneira como ele achava que deveria se comportar antes de se tornar cristão, pecando, era a maneira como ele vivia. Agora veja o que Paulo fala em Romanos 12:2, preste atenção: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está falando, queridos? Ei, mude a sua mente, mude a tua maneira de pensar, para que você possa então viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele não está falando assim: ei, mude o teu comportamento. Ele fala: mude a tua maneira de pensar. A tua maneira de pensar, porque às vezes, queridos, nós damos bom dia sem querer dar bom dia. Às vezes nós falamos que perdoamos sem querer perdoar. Às vezes nós falamos que amamos sem amar. E ele está falando: mude a sua mentalidade para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mente, maneira de pensar. Queridos, nós não fomos chamados para ser cristãos formatados, cristãos religiosos. Nós fomos chamados para ter experiências com o poder de Deus. Nós fomos chamados para vivenciar o poder de Deus. Os sinais seguirão aqueles que creem, diz a palavra. Mas ei, para eu crer que isso é possível, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso agir de uma maneira diferente. Observe que esse versículo diz que ele deve ser transformado em sua mente. Pessoal, o arrependimento começa com a mudança do pensamento. Arrependimento é pensar sobre o pecado da mesma forma que Deus pensa sobre o pecado. É você olhar para o pecado como Deus olha, queridos, não como o homem olha, como Deus olha. O arrependimento começa vendo o pecado como Deus vê o pecado. O arrependimento é entrar em acordo com Deus, estar em concordância com Deus, queridos. Arrependimento é uma reviravolta em seu pensamento, dá um bug. Mas aí que ele te consola, ali que ele te supre, ali que ele vem com o que você precisa. Deus vê o pecado como pecado, Deus vê mal, e o mal é mal, queridos. Deus vê a maldade como maldade. Precisamos estar de acordo com Deus. Queridos, o homem tem a tendência de ver pecadinho, pecado e pecadão. Deus vê pecado como pecado. Pecado é pecado. Não existe o pecadinho, esse eu posso fazer. Queridos, tem algo que está nos afastando de Deus, e a gente precisa pensar nisso.
Precisamos mudar nossa maneira de pensar e nos adaptar à maneira de pensar de Deus. Precisamos mudar nossas mentes e colocar a mente de Cristo. Amém, queridos? Você vê que o arrependimento envolve fazer uma reviravolta em nossas mentes. Isso acabará afetando o nosso comportamento. Porque quando você tiver uma mudança de mente, queridos, consequentemente, você age de uma maneira diferente. Eu me lembro, cara, que a cada 10 palavras que saíam da minha boca, 11 eram um palavrão. Era normal, eu falar, isso, aquilo, PQP, isso, aquilo, aquele outro. Quando eu tive a minha mente mudada, aquilo começou a me constranger. Falei, não. Eu tirei isso da minha boca. Não falo mais e nunca mais falei. Às vezes a vontade de xingar, eu falo, praga do Egito. Substituí. Amém? Arrumei outro vocabulário. Mula de Balaão. Nesse sentido. Amém? O irmão rindo aqui. É sempre nesse sentido. Por quê, queridos? Porque eu sei que aquilo não agrada a Deus. Comecei a olhar de uma maneira diferente, com os olhos de Deus para aquela situação. Lembre-se do que acabamos de ler minutos atrás, sobre Paulo se autodenominar a homem miserável. Vamos ler novamente. Lá, queridos. Romanos 7, 24 e 25, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Queridos, ele fala assim, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele se coloca numa posição assim, eu sou desaventurado. Ele coloca ali, desventurado, não é desaventurado, desventurado. Quem me livrará desse corpo, esse corpo que eu tenho aqui, ó. Queridos, observe que Paulo diz com a mente, daí depois no versículo 25 ali ele diz assim, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus. Ele diz assim que com a mente ele serve a lei de Deus. Paulo fez uma mudança mental, então ele havia concordado mentalmente com Deus. Paulo ele se arrepende, ele fala, a tua lei é minha lei, a tua direção é minha direção, as tuas palavras são minhas palavras. Ele entra numa concordância com o que Deus está falando. E a partir desse momento, queridos, algo começa a acontecer no comportamento de Paulo. As pessoas começam a olhar, mas você não era o cara que perseguia os cristãos? Era, não sou mais. As pessoas vão começar a olhar para você, mas você não era aquele cara lá que, tinha treta em casa, estava na droga, estava roubando, matando e tal. Era eu, mas não sou mais. Por quê, queridos? Porque algo começou a acontecer na sua mente e mudou. Segundo ponto, queridos, o arrependimento ele envolve uma confissão. Você se lembra da história do rei Davi? Quem que se lembra da história do rei Davi aqui, queridos? Amados, quanto ele pecou? Ele não pecou? Ele não foi um cara pecador? O rei Davi não pecou, sim ou não? Sim, queridos, ele teve um caso com Batseba, que foi errado em primeiro lugar, mas para encobrir, você se lembra o que ele fez? Amados, ele mentiu, ele manipulou, ele matou. Queridos, 2 Samuel 11:15 diz, escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Olha só a estratégia de Davi para consertar o erro dele. Olha só o que ele pensa para resolver o pecado dele. Então o pecado dele, aqui a gente começa a entender quando a palavra diz o salário do pecado é a morte. Nesse caso foi a morte dos discípulos dele, daqueles caras que serviam ele. Porque além de Urias, outros caras morreram. E às vezes, queridos, muitos de nós estamos fazendo igual o rei Davi, querendo consertar o pecado com o pecado. E nós estamos matando as pessoas ao nosso lado. Pessoas que estão, para nos servir, para nos ajudar, estão morrendo. Por quê? Porque nós estamos fazendo pecado com pecado. Então, essa é uma verdade. Muitas pessoas foram afetadas pelo pecado de Davi. Muitas pessoas também são afetadas pelos nossos pecados. E você sabe como Deus ficou em relação ao que Davi fez? Presta atenção, 2 Samuel 11:27. Passando luto, olha só a estratégia de Davi. Passando luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio.
Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Davi adulterou com ela. Davi matou o marido dela. Além de matar o marido dela, outros que estavam ali acabaram morrendo. Davi esperou a poeira baixar, trouxe a mulher para dentro de casa e teve um filho com ela. E olha o que Deus fala na sequência do versículo: porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Foi reprovado por Deus. Às vezes, queridos, nós achamos que o que está sendo feito está corrigindo algo, porque Davi tinha a sensação: preciso corrigir, não posso deixar a mulher desamparada, como que ela vai ficar? Tem que trazer para cá, tem que isso, querendo resolver o pecado com o pecado. E o que aconteceu? Queridos, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então Deus enviou Natã, profeta, a Davi para confrontá-lo. Profeta vem para confrontar, queridos. A palavra, ela vem para nos confrontar. A palavra, ela vem para gerar algo em nós. Ela precisa gerar. Esses dias um irmão mandou mensagem para mim: pastor, obrigado por essa palavra. Eu fiquei revoltado com o que eu estou fazendo. A palavra tem que gerar isso nos nossos corações. Nós temos que nos revoltar com aquilo que estamos fazendo para nos afastar de Deus. Não é nos revoltar com Deus, não é nos revoltar com a igreja, não é nos revoltar com o pastor, não é nos revoltar com quem está trazendo a palavra, é nos revoltar com aquilo que estamos fazendo para nos afastar de Deus. Queridos, então Deus enviou Natã a Davi para confrontá-lo sobre o seu pecado, e sabe o que Davi fez? Aqui está a chave: Davi se arrependeu. Amados, ele se arrependeu, ele concordou que havia pecado, ele concordou com o que havia feito era mal, ele concordou que tinha errado, ele se arrependeu, ele confessou o pecado dele. Ele foi diante de Deus: eu pequei contra ti. Davi sentiu tristeza, chorou porque estava triste. Sentiu remorso, chorou porque sentia remorso. Culpa, chorou porque tinha culpa. Vergonha, chorou porque tinha vergonha. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Querido, se você pegar isso aqui, se você entender isso aqui, você sai daqui diferente. Se você entender isso aqui, se você vai sair daqui para fora falando: ei, eu sei o que eu preciso fazer. Amados, ele confessou seu pecado. Na verdade, eu abri esse culto hoje com o Salmo 51. Se você for ler Salmo 51, queridos, ele é o Salmo de Davi, descrevendo como ele se sentia depois de ser confrontado pelo profeta Natã. E eu quero que você leia comigo, Salmo 51, versículo 1 ao 4, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Ele reconhece a sua culpa, e o meu pecado está sempre diante de mim. Baixa um pouquinho o volume, Ricardo, bem pouquinho. Pequei contra ti somente o fiz, o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo. Ele fala: ei, eu errei contra o Senhor, eu falei, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei, de maneira que o que o Senhor falar é justo, de que o que o Senhor direcionar é correto. Ele não chegou para Deus e falou: pai, eu errei contigo, se o Senhor puder, alivia. Pai, eu errei contigo, eu pequei contra ti, olha, se puder, Senhor, se puder, afaste de mim esse cálice. Ele falou: não, o que o Senhor fizer é justo, o que o Senhor fizer é correto. Preste atenção, queridos, o que ele está falando. Quando pecamos, devemos nos sentir culpados. Quando pecamos, devemos sentir vergonha. Quando pecamos, devemos lamentar de nosso pecado. Devemos confessar nosso pecado. Devemos levar isso a Deus, pois a Escritura diz que se
levarmos o nosso pecado diante dele, nós seremos consolados. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que Davi fala ali: purifica-me com o hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Oh, glória a Deus, Senhor. Amados, quando pecamos, nós precisamos de uma atitude de arrependimento, de confissão. Aí nós entramos no terceiro ponto. O arrependimento envolve o bem de Deus. Amados, toda a nossa salvação, ela é baseada não no que nós fizemos, não o quanto nós somos bons, não o quanto nós sabemos fazer alguma coisa bem. Tudo está relacionado à bondade de Deus. Qual é o propósito que eu falei no começo, queridos? Sermos salvos. E a nossa salvação depende da bondade de Deus. Amados, Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso não é seu, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você sabia que a bondade de Deus é nos levar ao arrependimento? A bondade de Deus, amados, é nos proporcionar uma mudança de mente, é nos proporcionar o Espírito Santo para gerar dentro de nós o arrependimento, queridos, para que nós venhamos nos arrepender, e Ele sendo fiel do jeito que é, Ele sendo misericordioso do jeito que é, venha nos perdoar dos nossos pecados, queridos, e consequentemente nós somos salvos. Amém, queridos? Podemos aplaudir o Senhor por causa disso? Veja o que Paulo está dizendo aos cristãos em Roma sobre a natureza de Deus. Romanos 2,4: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, a bondade dele. Poxa, ele deu o filho dele, queridos, para morrer na cruz por nós, e além de deixar, de permitir que o filho dele passasse pelo que passou, quando o filho dele subiu, ele falou: agora eu deixo o Espírito Santo, aquele que te ensinará todas as coisas, aquele que te consolará quando você chorar porque está arrependido pelos seus pecados. Queridos, preste atenção nesse tesouro, preste atenção nisso que Deus está entregando para nós, queridos. A bondade e a paciência de Deus devem nos levar ao arrependimento. A Bíblia diz que Deus ainda nos dá tempo extra. Como assim? Deus conhece a gente e ainda nos dá: ei, esse é duro de coração, esse não vai ser na primeira, esse eu vou ter que ir um pouquinho mais longe. Esse aqui já vai de primeira. Não, esse aqui acredita, cara, que sabe mais do que eu, então eu preciso dar mais tempo para ele. Esse aqui quer me ensinar como ser Deus. Esse aqui ainda está naquela lá, pecadinho, pecadão. E Deus dá tempo extra para os seus filhos, queridos. Amados, 2 Pedro 3,9. Essa é forte, coloca lá. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Glória a Deus, né, queridas? Ele não é bom? Porque, se Ele decidisse decretar agora, o que seria de nós, queridos? Se Deus decretasse agora: vou assinar. Imagina o que seria de nós. Mas sabe o que Deus está dizendo? Filho, estou te dando tempo. Só que, uma hora o tempo acaba. Filho, se liga, mané. Estou aí, faz horas já que eu estou batendo nessa porta aí, cara, e você não quer abrir. Faz horas que eu estou falando para você mudar esse caminho e você não quer mudar. Faz horas que eu estou te direcionando a viver a minha vontade e você prefere viver a sua.
Pessoas através do tempo, queridos, inclusive os cristãos, sim, até mesmo os cristãos caíram em pecado, queridos. E nós, assim como qualquer geração, fica chocada quando, imagine um pastor cair no pecado, sabe, um ministro cai no pecado. Ei, mas ministros, pastores, sacerdotes, levitas e tudo mais, queridos, eles também são capazes de pecar. Todos nós somos capazes de pecar. E sabe, queridos, muitos de nós nos cansamos das coisas espirituais. Muitos de nós falamos, essas paradas de Deus, acho que nem quero mais. Nem sei se rola para mim. E amados, e voltamos a uma vida de pecado, voltamos a viver o que nós vivíamos antes, pior do que tínhamos antes de conhecer Jesus, queridos, uma vida pior do que tínhamos antes. Vivemos uma vida que não agradava a Deus e nós conseguimos piorar. Amados, muitas pessoas cegam diante do pecado e seguem pecando, e quando conseguem olhar novamente, estão iguais ao filho pródigo, no chiqueiro. Mas ei, queridos, às vezes os pensamentos podem te atormentar, mas quando você decidir voltar para Deus, você encontrará exatamente a mesma coisa que o filho pródigo encontrou. Quando você resolver sair do chiqueiro e ir em direção ao Senhor, quando nós resolvemos, queridos, mudar essa realidade em nossas vidas, nós encontramos exatamente o que o filho pródigo encontrou. O pai de braços abertos, falando: meu filho voltou. Ele prepara uma festa, ele coloca um anel no seu dedo, ele te dá sandálias novas, roupas novas. Ele se alegra, queridos, por quê? Porque nós nos arrependemos. Porque nós vimos que estávamos na lama, nos arrependemos e falamos: é melhor na casa do meu pai. É melhor estar na casa do meu pai. O Senhor nos recebe de braços abertos, queridos. Deus perdoa mais do que as pessoas. Deus nos perdoa ainda mais do que perdoamos a nós mesmos. Muitos de nós não conseguem se perdoar, queridos, mas Deus te perdoa. Muitos de nós não conseguem perdoar as pessoas, mas Deus nos perdoa. Amados, você vê que o arrependimento envolve uma reviravolta, o arrependimento envolve uma confissão, o arrependimento envolve depender da bondade de Deus. Mateus 5,4: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Eu quero te convidar a fazer uma oração, queridos, entregando tua vida a Jesus Cristo. Se você está aqui e você entende: eu preciso de ajuda do Senhor. Eu preciso mudar essa realidade, eu preciso sair dessa minha zona de conforto, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, eu tenho falhado com Deus. Eu invento desculpas muitas vezes para viver aquilo que é confortável para mim, mas Deus está pedindo para eu fazer outra coisa, e eu não consigo mudar essa realidade. Mas o primeiro passo, queridos, entrega a tua vida a Ele, deixa Ele habitar o teu coração, deixa que o Espírito Santo entre aí, de verdade. Não é uma maquiagem, não. Deixa o Espírito Santo vir sobre você. Se você tem vontade essa noite de entregar a tua vida a Jesus Cristo, eu te convido a fazer uma oração. No teu lugar, com os olhos fechados, gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento e repetisse uma oração comigo que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus eu pecados. te peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço reconheço que sem o Senhor eu não consigo. que sem o Senhor eu não consigo. Eu me arrependo Eu me arrependo da vida que tenho levado da vida que tenho levado. e eu declaro E eu declaro a minha dependência de Ti. a minha dependência de Ti. Reconheço que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. E essa noite E essa noite eu declaro: eu declaro Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Senhor. Tu és o
meu Salvador. Tu és o meu Salvador. Amém. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, quero te agradecer, Pai, por esse momento. Obrigado por nos trazer essa palavra, Pai. Obrigado por nos proporcionar, Pai, a oportunidade, Pai, de nos arrependermos, Deus. De mudarmos a nossa realidade. Nós damos o primeiro passo essa noite, Deus. Que é entregar as nossas vidas a Ti. Que é permitir o Espírito Santo falar aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e peço a Ti que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos. Que o Senhor dê a cada um deles, Pai, uma experiência verdadeira contigo, Deus. Que tudo que é superficial, Pai, seja lançado em terra, Deus. E no nome de Jesus Cristo, Pai, que verdadeiramente, Pai, eles possam, Pai, ser tocados, Pai, em seu coração. E ouvir a sua voz, Pai. E ver a tua face, em nome de Jesus. Querido, se você nos visita, você fez essa oração. Se você tem vindo na igreja, mas ainda não tinha entregue sua vida a Jesus Cristo, queria te convidar a passar no balcão de boas-vindas, deixar o teu nome ali, com essa galera que vai estar ali atrás, para anotar um nome, anotar um telefone, orar por você, indicar uma célula. Queridos, a mudança de mentalidade, ela começa a partir do momento que eu resolvo andar com pessoas diferentes. Eu sempre serei influenciado, queridos, pelas pessoas que caminham ao meu lado. As pessoas que andam comigo, queridos. Então, no nome de Jesus Cristo, se permita conhecer pessoas que te levarão, que te ajudarão a buscar o centro da vontade de Deus, em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui essa noite e essa palavra de alguma maneira falou ao teu coração. Confesso para você, queridos, que quando eu escrevi a palavra, quando eu estava meditando nela, eu me coloquei naquele lugar pedindo perdão para Deus pelos meus pecados, porque eu reconheço o quão falho eu sou, quão pecador eu sou. Eu sei quantas vezes eu tento colocar para Deus as minhas vontades. Eu sei quantas vezes eu falo para Deus, Pai, por favor, não mexa nessa área. Eu sei quantas vezes eu escolho aonde Deus pode tocar e o que Deus pode fazer. Mas essa noite eu me coloco diante de Deus, pedindo perdão a Deus, pelos meus pecados, porque eu posso pedir perdão pelos meus pecados, amados. Eu sei quantas vezes eu negociei com Deus, queridos, para que aquilo que satisfaz a minha vontade, para que aquilo que satisfaz a minha carne pudesse ser a minha realidade. Por quantas vezes eu deixei, queridos, de seguir a direção dEle e viver a vontade dEle, porque, queridos, fazia mais sentido eu sentir o prazer do que propriamente receber dEle a direção, a educação. Muitas vezes, queridos, nós queremos que Deus faça as nossas vontades e nós não pedimos para Deus, faça a sua vontade. Só que quando nós oramos Pai Nosso, nós estamos falando, Pai Nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Aí depois que eu termino a oração, eu falo para Deus, anula essa parte, Senhor, e o Senhor faz a minha vontade, aí no céu como eu faço aqui na terra. Quantas pessoas, queridos, que não conseguem ter uma experiência diferente com Deus, porque não se permitem mudar, não se permitem ter a mente mudada por Deus, queridos. E eu queria te convidar a se arrepender. Eu queria te convidar a entregar diante de Deus aquilo que tem te afastado dEle. Que você aí no seu lugar, aonde você estiver, se você está me acompanhando pela internet, que você possa se prostrar diante do Senhor e se arrepender dos seus pecados. E pedir para Ele que Ele venha e mude a sua mentalidade. Se você quiser sair do seu lugar, vir à frente, se prostrar. Se você quiser ir na sua cadeira, fazer isso. Enfim, queridos. Se você não quiser, também fica na paz. Mas no nome de Jesus, deixa Deus falar o teu coração. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Enquanto nós adoramos, que você possa expressar, queridos, o seu desejo para o Senhor. Em nome de Jesus.
Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Com seu amor. Sei que estás aqui. Eu posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Pois eu quero te ver. Eu quero te ver. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Me constranger com seu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver, pois eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor, pois eu quero te ver, te ver. Oh, lere cantoria bassore. Eu quero te ver. Tu és santo, Senhor.
Tu és santo, Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Queridos, a confissão dos pecados diante do Senhor, Ele nos proporciona uma novidade de vida. Ele nos proporciona algo novo em nossas vidas. Quando eu olho para Deus e reconheço quem é Deus, e reconheço que estou sendo falho diante dEle, algo novo começa a ser gerado dentro de mim. Se você for avaliar e você for prestar atenção, queridos, as palavras que nós temos recebido nos últimos meses são palavras de amor. Pastor, são palavras de exortação. Queridos, são palavras de amor. Deus, Ele nos ama tanto, queridos, que Ele nos ensina, que Ele cuida da gente, que Ele nos mostra o caminho, que Ele nos alerta. E quando Deus fala de uma nova geração, queridos, Ele não está falando de uma nova geração dos mesmos. Ele não está falando de uma nova geração de pessoas que não conseguem ficar de pé. Ele não está falando de uma nova geração de pessoas, queridos, que não conseguem lidar consigo mesmo. Ele está falando de uma nova geração de pessoas, queridos, que lutarão em seu nome, que proclamarão o Evangelho, que avançarão com o reino de Deus. E para isso, queridos, tem que ser um exército forjado, tem que ser um exército preparado. Tem que ser pessoas, queridos, que entendam que nesse exército celestial, nesse exército de Deus, não tem espaço para o pecado. Não tem um espaço para ser mais ou menos com Deus. Eu posso ser mais ou menos com Deus? Eu posso. Se essa for a minha vontade, eu posso. Mas Deus fala de uma nova geração que está se levantando, queridos. Deus fala de um país, queridos, que vai tocar um planeta todo. E Ele está falando, queridos, de uma nação de adoradores, uma geração de pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Queridos, isso não acontece, queridos, diante de falsidade, diante, queridos, de mentiras. Eu tenho que ser sincero com Deus, eu tenho que ser verdadeiro com Deus, queridos. Eu tenho que abrir o meu coração para Deus e reconhecer o meu pecado, como Davi reconheceu o seu pecado. Como Davi chega diante de Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Como Davi pede para Deus: por favor, Senhor, cria em mim um coração puro. Limpa-me, Senhor. Ele estava triste, queridos, porque, queridos, o pecado dele estava ofuscando a presença do Senhor diante dele. A mentira dele estava afastando ele da presença do Pai dele. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, diz Davi para o Senhor. Não tire de mim o teu Espírito, não tire de mim a tua presença. Não permita que eu me afaste do Senhor, ajuda-me. Por isso que Ele pede: cria em mim um coração, cria em mim um novo coração, porque o meu coração é duro, porque o meu coração não se quebranta apenas através da sua bondade, apenas através da sua intervenção. Isso é possível, Senhor. Oh, lererererererei. Pois eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero
Eu quero te ver, pois eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver. Queridos, eu acho que uma das coisas mais tristes que existe é a gente estar próximo dele e não poder senti-lo. Nós estarmos num ambiente onde ele habita e não poder ouvi-lo, não poder tocá-lo, porque as nossas feridas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades nos ensurdecem, nos cegam diante da presença dele. Eu não quero estar tão perto, saber que tu estás aqui. Eu não quero estar tão perto e não poder te sentir. Eu quero ouvir tua voz, saber que tu estás aqui. Eu não quero estar tão perto e não poder te sentir. Eu quero ouvir tua voz, saber que tu estás aqui. Eu não quero estar tão perto e não poder te sentir. Eu quero ouvir tua voz, saber que tu estás aqui. Eu não quero estar tão perto e não poder te sentir. Eu quero ouvir tua voz, saber que tu estás aqui. Santo, 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 santo. Dentro de mim, venha ser a chama em meu coração. Venha ser o fogo dentro de mim, até que nos tornemos um. Venha ser a chama dentro de mim. Venha ser a chama em meu coração. Venha ser o fogo dentro de mim, até que nos tornemos um. Venha ser o fogo dentro de mim. Venha ser a chama em meu coração. Venha ser o fogo dentro de mim, até que nos tornemos um. Até que nos tornemos um. Pai, esse é o desejo que temos, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Venha ser o fogo dentro de nós, Deus, até que nos tornemos um contigo, Senhor. Queima, Pai, em nossos corações, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Como a Tua palavra diz, Pai, que nós não sejamos mornos diante da Tua presença. Que nós sejamos chama, Pai. Que nós queimemos, Pai, diante do Teu altar, diante da Tua presença, Senhor. Tu és Senhor em nossas vidas, Tu és maravilhoso, Pai. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Peço que o Espírito Santo, Deus, venha, Pai, mostrando a cada um de nós, Deus,
gerando arrependimento em nossos corações. Muda, Pai, muda a nossa maneira de pensar. Em nome de Jesus, nos leva à confissão. E diante da Tua bondade, através da Sua bondade, Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a chegar, Pai, ao propósito das nossas vidas. Em nome de Jesus, recebe toda adoração, recebe todo louvor, recebe as nossas palmas, Deus, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, gente. Glória a Deus. Vamos terminar, né, gente? Dá vontade de ficar, mas a gente precisa terminar. Queridos, saia daqui refletindo um pouco sobre essa palavra. Amém? Não permita que seja só uma palavra. Não permita que seja mais um dia de culto nas nossas vidas. Não permita que seja, nossa, que culto legal. Culto não tem que ser legal, queridos. Querido, culto, ele tem que gerar, queridos, algo, sabe? Algo que queime em nosso coração. Essa palavra, ela precisa gerar, sabe? Algo assim, de você se colocar numa posição assim de, sabe? De revolta diante do pecado. Não revolta de Deus, não revolta da igreja, não revolta com os irmãos. Revolta do pecado, revolta com Satanás, queridos. Que você possa sair daqui e entender isso e viver isso, no nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levanta sua mão direita, com o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, que o Espírito Santo nos ajude a entender a vontade do Pai, que o Espírito Santo gere em nós arrependimento daquilo que tem nos afastado da presença de Deus. E no nome de Jesus nós saímos daqui hoje pessoas com a mente renovada, com a mente transformada, em nome de Jesus. Dá a sua melhor salva de palmas ao Senhor. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Você que nos visita, tem um presente para você lá atrás. Amém, queridos? Glória a Deus. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Qualquer coisa nós estamos à disposição. Amém?